2 de Angelologia. Eu sou o professor Eduardo e nós estamos juntos nessa caminhada teológica em prosseguir em conhecer. A palavra de Deus diz em Oséias que o povo de Deus ele sofre porque lhe falta o conhecimento. E como que as pessoas vão adquirir conhecimento se nesse mundo, né, tudo é fast food, tudo é muito rápido, as pessoas estão numa correria, num vai e vem muito grande. É necessário a gente parar um pouco para meditar, para aprender, para estudar, e é por isso que o Instituto FASTEF está aqui, tanto nas aulas presenciais, como nas aulas online ao vivo, como também nas aulas gravadas pelo portal de aluno. A gente está tentando construir aí uma metodologia de ensino e de aprendizado para que todos os nossos alunos tenham, né, esse crescimento na graça do Senhor e também do conhecimento bíblico. Hoje nós já chegamos à nossa aula de número 2 de Angelologia, a doutrina dos anjos, o estudo dos anjos. A aula passada foi uma aula onde a gente conceituou a disciplina angelologia. Eu trouxe aqui o que significa angelologia, é o estudo, é a doutrina dos anjos. Falamos também que a palavra anjos em hebraico é malak. Falamos que a palavra anjos em grego é ângelos, e o latim ele vai fazer uma diferenciação de seres celestes, ângelos, e também de mensageiros humanos, pastores, por exemplo, que é a palavra do latim nuntius, feita por Jerônimo lá na tradução da Septuaginta. Então, nós conseguimos, na última aula, na aula de número 1, introdutória, falar sobre os conceitos angelicais, falar sobre o conceito dos anjos. E vimos também, no finalzinho da aula, quem criou os anjos. Foi o próprio Deus. E quando eles foram criados, nós não temos essa exatidão de tempo. Nós não podemos dizer que foi logo depois da criação dos céus, da terra. Não podemos dizer que foi antes da criação do homem ou imediatamente. Nós temos algumas pistas, nós temos alguns textos bíblicos, mas é difícil, né, a gente cravar precisamente qual foi o tempo da criação de cada um dos anjos de Deus. Hoje nós vamos ver algo muito interessante na nossa trajetória de angelologia. Hoje nós vamos falar na aula de número 2 da natureza dos anjos. Cada anjo tem uma natureza, tem uma essência. Deus os fez assim. E qual é a natureza dos anjos? É o que nós vamos estudar a partir de agora. Durante toda a nossa aula de número 2, nós vamos se ater a entender melhor a natureza dos anjos. Agostinho afirma que só conhecemos a natureza dos anjos de modo perfeitamente claro quando estivermos sempre unidos a eles na vida eterna. Então não dá para entender exatamente um ser celestial se ainda não vivemos uma vida celestial. Na opinião de Agostinho de Hipona, nós vamos entender completamente a natureza dos anjos quando nós estivermos no céu, quando nós passarmos a sermos seres celestiais. Por enquanto nós somos da terra, somos humanos. E aí nós compreendemos por aquilo que nós temos como pistas nas Sagradas Escrituras do que o próprio Deus ele nos dá
a conhecer sobre os anjos. A natureza é a essência, é a condição própria de um ser. Eu falei na aula passada que existem 3 tipos de natureza. A divina, que é a da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. A celestial, que são os anjos, criaturas celestes. E a humana, que somos nós que vivemos aqui na Terra. Então são esses 3 tipos aí de natureza: humana, celeste e divina. Trata-se do conjunto de propriedades de um ser organizado. Essas propriedades são verificadas no texto sagrado da seguinte forma. Então agora nós vamos recorrer aos textos bíblicos, a gente vai recorrer aos textos sagrados para nós entendermos melhor a natureza desses anjos, o que eles são, o que eles não são, se nós devemos dar a eles louvores, adorações, ou se nós devemos fazer somente adoração e louvor ao nosso Deus. Então agora nós vamos ver a natureza dos anjos. Em primeiro lugar, os anjos, eles são seres criados. Foi Deus quem criou os anjos, como nós vimos na semana passada, na última aula. Criatura do latim é creatura. É todo ser criado. Como nós já vimos na aula anterior, os anjos foram criados por Deus. E como tal, eles não aceitam adoração. Olha o que o texto de Colossenses 2,18 vai dizer. Olha o que a Bíblia diz. Ninguém vos domine, ninguém vos prive da recompensa a seu bel prazer, como pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde, inchado no seu canal, na sua canal, carnal, compreensão. Quem adora os anjos está fazendo isso em uma compreensão carnal, debalde, desnecessária, infrutífera, algo que não tem valor nenhum. Eu costumo, quando falo de seitas e heresias, dizer que o homem ele é tão sábio, mas tão sábio, que às vezes ele deixa de lado essa sabedoria e passa a viver na ignorância. Quando, professor? Quando ele vai à floresta, corta uma árvore, pega um pedaço de tronco, esculpe um Deus e começa a se dobrar a esse Deus, começa a adorar a esse Deus. Deuses que têm olhos, mas não vê, deuses que têm boca, mas não falam, deuses que têm ouvidos, mas não ouvem. Isso é uma ignorância da parte dos homens. Nós não devemos adorar nenhuma espécie de deuses, nós não devemos venerar nenhuma espécie de ídolos, e muito menos os anjos são dignos de receber o nosso louvor, a nossa adoração. Apocalipse, no capítulo 22, dos versículos 8 ao 9, o próprio João vai dizer assim: eu, evangelista João, sou aquele que vi e ouvi essas coisas. Deus deu a João, na ilha de Patmos, o Apocalipse em visão. E havendo-as ouvindo e visto, prostrei-me aos pés do anjo, mas
mostrava para o adorar. E ele me disse: olha, não faça tal, porque eu sou conservo teu e dos teus irmãos, os profetas e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Então o evangelista João, na ilha de Patmos, no seu arrebatamento de sentidos, ele ficou tão maravilhado, mas tão maravilhado daquilo que viu e ouviu, que ele se prostrou diante de um anjo e ele queria adorar. E o anjo disse para ele: João, não faz isso não, porque eu sou conservo. Eu estou aqui para ser um ministro, para ser um arauto, para ser um mensageiro. Adora somente a Deus. Então as pessoas, muitas vezes inflamadas por uma emoção, elas querem adorar qualquer coisa, elas querem se apegar em qualquer coisa. E o nosso culto, ele não é um culto emocional. O nosso culto é um culto, como disse Paulo, racional. Nós precisamos servir a Deus com inteligência. A gente precisa servir a Deus com discernimento. E quando nós temos esse discernimento de espírito, essa inteligência, aí nós vamos viver uma vida não de extremismos na fé ou de fanatismo, mas nós vamos viver uma vida na palavra. O problema da adoração dos anjos tem a sua origem no profundo respeito a eles no judaísmo, na religião judaica, na profissão de fé judaica. A experiência de ver um anjo era considerada tão importante quanto ver o próprio Deus. Se alguém no judaísmo visse um anjo, como lá em Gênesis 16, Gênesis 31, Êxodo 3:4, Juízes 6:14, Juízes 13:22, era como se o próprio Deus estivesse aparecendo. É certo, porém, afirmar que em alguns desses casos fosse a manifestação do próprio Deus, que foi o que Priscila falou na última aula sobre uma teofania. O que é uma teofania? É quando Deus ele quer se revelar a nós através de uma manifestação. Por isso, teofania, manifestação de Deus, que pode ser através do anjo do Senhor, que pode ser através de uma visão, que pode ser através de algo audível, uma teofania, uma manifestação, como aconteceu no monte, lá quando os apóstolos estavam com Jesus e aparece lá no Monte da Transfiguração, provavelmente os dois que serão as duas testemunhas, né? Na verdade, era uma teofania. Na verdade, era uma transfiguração. Para o gnosticismo, a filosofia religiosa que surgiu lá no início do cristianismo, nós vimos isso nas controvérsias cristológicas. Quem ainda não viu, quando estudar cristologia com a gente, vai entender melhor o gnosticismo. Deus era um ser distante. Por isso a necessidade da reverência aos anjos como mediadores. Então, na cabeça do gnóstico, Deus ele é um ser transcendente. Deus ele é um ser distante. Deus não é o Emanuel. Deus não é aquele que está perto de nós. Deus é aquele que está muito longe e como nós, seres humanos, iremos alcançar Deus. Teremos a plenitude de Deus na nossa vida. Praticamente impossível. Então os anjos, eles entram como
mediadores entre Deus e os homens. Para os verdadeiros cristãos, essa prática dos gnósticos não era aceitável, de acordo com o texto de Apocalipse 19:10. O que diz Apocalipse 19:10? E eu lancei-me aos pés para o adorar. Mas ele me disse: olha, não faça tal, sou conservo de teus irmãos e que tem testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. João, ele queria, dentro de tudo aquilo que ele estava vendo no Apocalipse, na ilha de Patmos, na Revelação, ele queria adorar. Ele quase adorou o anjo. Ele quase fez os anjos de mediadores, como os gnósticos pensam. Mas o anjo disse para ele: não, eu sou conservo seu e dos teus irmãos. Adora a Deus, porque esse é o testemunho. Quando nós adoramos a Deus, quando nós adoramos Jesus, nós estamos no caminho do espírito da profecia. Agora, quando nós adoramos qualquer outra coisa além de Deus, nós estamos no caminho da heresia. O que é uma heresia? É um conteúdo que não é bíblico. É um conteúdo que as páginas das Sagradas Escrituras ou não dizem nada ou proíbem. E o primeiro mandamento é adorar somente a Deus, não fazer imagens nem escultura. Amar a Deus sobre todas as coisas. E esse mandamento nós devemos seguir. Adoração é prestação de culto e deve ser uma atitude exclusiva para Deus. Conforme Deuteronômio 6, verso 13, que diz: o Senhor teu Deus temerás, e a ele servirás, e pelo seu nome jurarás. E em Mateus 4:10, na tentação, então disse Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Nós somos adoradores apenas de Deus. Nós invocamos apenas a Deus. Nós entregamos louvores apenas para Deus. Nós nos ajoelhamos e nos rendemos apenas para Deus. Porque a adoração é a prestação de culto. E essa prestação de culto, ela deve ser exclusiva para o nosso Deus. A turma de terça-feira do bacharel, eles estão estudando comigo Teologia do Novo Testamento. E essa semana nós falamos do culto ao imperador, que era uma prática comum no Novo Testamento, na época de Jesus. Todos os imperadores romanos, eles queriam honras como se fossem deuses. E a comunidade cristã gentílica não os adorava e arrumava um problema muito sério. Os cristãos eram uma pedra de sapato para o Império Romano porque eles não queriam adorar ninguém, somente a Deus. Então hoje nós precisamos entender também isso. Não existe anjo da guarda. Oração nenhuma tem que ser feita a anjo nenhum. As nossas orações, elas devem ser entregues a Deus. E a nossa adoração também. A oração deve ser dirigida a Deus. Orar a qualquer pessoa que não seja Deus não encontra base bíblica. Se não encontra base bíblica, é heresia. Se alguém ora para um anjo, atribui-se a este anjo uma posição de igualdade com Deus. Já pensou nisso?
que quando eu digo anjo de Deus, vai lá, anjo de Deus, vem cá, anjo de Deus faz isso, anjo de Deus faz aquilo, eu estou colocando os anjos na igualdade como se fossem deuses. Em Hebreus, capítulo 1, versículo 4, Cristo é apresentado como superior aos anjos. Se ele é superior, os anjos não podem estar na mesma prateleira, no mesmo rol de igualdade. Feito tanto mais excelente do que os anjos, quando herdou o mais excelente nome do que eles. Que nome é esse? Jesus. O nome que está acima de todo nome. Os anjos, eles são criaturas de Deus, assim como nós também somos criaturas. A diferença é que nós somos criaturas humanas e o anjo ou os anjos são criaturas celestes, mas não têm direito de receber louvor, adoração, muito menos orações. Anjos não têm essa liberação e não têm essa prerrogativa. Quem faz isso participa de uma seita, não participa de uma igreja cristã. Tem igreja que parece um buffet com tanto anjo voando para lá e para cá. O supermercado da fé, né? É a gosto do freguês. O segundo ponto aqui na natureza angelical é que os anjos são seres celestes. Celeste é um termo de origem latina. Caeleste. Caeleste significa aquilo que é proveniente do céu. Aquilo que é sobrenatural. Todas as vezes que nós falarmos celeste, é algo proveniente do céu, é algo sobrenatural. A constituição dos anjos, ela é diferente da constituição dos homens. Eles possuem um corpo diferente do nosso, que não estão restritos nem a tempo, nem a espaço. Nós estamos restritos a tempo e a espaço. A Bíblia Sagrada afirma que existe uma diferença entre um corpo espiritual e entre um corpo celestial. Nós, apesar de sermos humanos, nós podemos viver uma vida espiritual, termos um corpo espiritual, que é diferente de um corpo celestial. O corpo celestial é o corpo dos anjos. 1 aos Coríntios, capítulo de número 15, versículo 40. E há corpos celestes, e há corpos terrenos, terrestres. Mas uma é a glória dos celestes, e a outra é a glória dos terrestres. Então, seres humanos são diferentes de seres celestiais. Aqueles que são sobrenaturais, nós não somos sobrenaturais, nós vivemos no natural, lutamos, né? Existe uma tensão entre a carne e o espírito, e nós também não somos provenientes do céu. Nós nascemos e passamos a existir aqui na Terra. Por isso que eu não concordo quando uma pessoa morre, tem lá o obituário da pessoa, aquela foto preto e branco, e aí alguém coloca uma frase assim embaixo do falecido: voltou para a casa do Pai. Mas como é que eu voltei se eu nunca estive lá? Se eu não sou um corpo celeste, eu sou um corpo terreno. Então eu não voltei, eu estou indo de encontro ao meu Pai, eu estou indo de encontro aos céus. Mas eu nunca estive lá. Se eu nunca estive lá, eu não posso dizer que voltou para a casa do Pai, né? Estamos indo, e todo mundo vai, né? A única certeza que a gente tem é que uma hora ou outra a gente vai.
No livro de Hebreus, no capítulo de número 1, no versículo de número 14, os anjos eles são descritos como ministradores, espíritos ministradores, ministradores de bênção. Ou seja, eles são espíritos com letra minúscula. Espírito do latim é spiritus e é um ser de princípio imaterial, não há matéria. Trata-se de algo incorpóreo e inteligente. Os anjos eles não têm corpo, se bem que eles podem receber um corpo parecido com o corpo humano se forem executar alguma missão aqui na Terra, para ninguém estranhar, para ninguém achar que é um alienígena, é um ciborgue. Eles podem tomar uma forma de corpo humano, mas eles são incorpóreos, eles são imateriais. São inteligentes e Efésios 6:12 evidencia essa característica incorpórea dos anjos, ao dizer, Efésios 6:12, porque não temos que lutar contra a carne, o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, sobrenaturais, metafísicos. A nossa guerra, a nossa luta, a nossa batalha, ela não é física. Ah, professor, mas tem gente que precisa de umas pancadas. Tem gente que se tomar as pancadas vai ficar fininho. Se fosse assim, as cadeias estariam todas vazias. Se fosse assim, não voltaria mais um preso para o sistema penitenciário. Existem coisas que não é pancada, não são agressões físicas, verbais. A nossa luta é outra. É contra a carne, é contra as hostes espirituais da maldade. A nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue. A nossa luta é espiritual, principados, potestades. Aí quando nós damos uma ordem no nome de Jesus, milagre acontece, Deus nos ouve. Mas por quê? Porque nós não vivemos por vistas, nós vivemos pela fé no Filho de Deus, nós vivemos pela fé no Cristo de Deus. Então a nossa batalha é sim uma batalha espiritual nos lugares celestiais. No livro de Daniel, capítulo 9, versículo 21, os anjos são apresentados como possuidores de incomparável poder, inimaginável agilidade, deslocando-se de um para outro com hipervelocidade. Gente, os anjos, eles conseguem sair daqui do Brasil e em questões de milésimos de segundo chegar lá no Japão. Porque eles têm uma hipervelocidade mais rápida do que um avião. Eu, por exemplo, se eu pegar um avião aqui agora, ou em Guarulhos, ou em São José dos Campos, eu vou chegar aí no Rio daqui 40 minutos. Bem rápido, né? 40 minutos eu estou no Rio. Tirando, né, o tempo de embarque, de desembarque, de bagagem. Se pegar o tempo todo, vai dar as 3 horas.
mas o tempo de voo mesmo, de deslocamento, é 40 minutos. Um anjo, ele sai daqui de São Paulo e ele chega aí no Rio em milésimos de segundo. Porque eles têm essa hipervelocidade, porque o seu poder é incomparável, porque eles têm uma agilidade sobre-humana, uma força sobre-humana. Por que é quando uma pessoa fica possuída por um espírito maligno, se não tiver um pastor que tenha autoridade no nome de Jesus, ele precisa de uns 10 obreiros ali para segurar a pessoa manifestada, possuída. Às vezes pessoas magrinha, mas que tem uma força de 10 homens. Porque esse poder, essa sobreforça, essa agilidade, ela está tanto na vida dos anjos que estão com Deus, como na vida também daquele 1/3 do céu. Então existe um poder incomparável, inimaginável, uma agilidade, uma hipervelocidade, e isso faz esses seres celestes terem um deslocamento muito rápido em fração de segundos. É igual aquele filme que eu vi uma vez, tem tempo, hein? O Jumper. Não sei se vocês já viram o Jumper. Ele estava nas pirâmides do Egito, daqui a pouco ele estava nas cataratas do Iguaçu, ele tinha um poder de deslocamento rápido, instantâneo. É mais ou menos isso aí, esse poder que os anjos têm. Ainda na natureza angelical, porque esse é nosso assunto macro nesta noite, vamos falar da imortalidade dos anjos. Os anjos, eles são imortais. Imortal é aquilo que não tem fim, ou aquilo que não está sujeito à morte. Os anjos foram criados, como nós vimos na aula 1, Neemias 9:6, Colossenses 1:16. E Jesus falou dessa imortalidade dos anjos em 1 Coríntios 15:40. Então, anjo não está sujeito à morte. Coríntios 15:40. E respondendo Jesus e disse-lhes: os filhos deste mundo casam-se e se dão em casamento, mas os que forem havidos dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dos mortos, eles não hão de casar, eles nem serão dados a casamento, porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Então, quando nós recebermos um corpo glorificado, não vai precisar se casar com ninguém lá no céu, porque seremos semelhante aos anjos, seremos imortais, seremos assexuados. Os anjos, eles são assexuados. Daqui a pouco a gente vai falar dessa natureza dos anjos também. Os conceitos de imortalidade e de eternidade são distintos. Há pessoas que acham que ser imortal é ser eterno. Ser eterno é ser imortal. Nananina, não. Tem desdobramentos aí, tem distinções aí. Primeiro, imortalidade é a continuidade do tempo, ou seja, é algo que teve um princípio determinado, um alfa, um play, um início, mas não terá fim. Significa sem morte. Os anjos são imortais,
mas eles tiveram um início. Não terão um fim. São eternos. Mas não eterno no sentido de sempre terem existido. Eterno no sentido de imortalidade. Eles tiveram um início, mas eles não terão um fim. São imortais. Já a eternidade é diferente, né? Significa aquilo que não tem começo e não tem fim. Quem é eterno? Só Deus. Quando é que Deus nasceu? Ele sempre existiu. Quando é que Jesus nasceu? De Maria? Não. Ele sempre existiu. Gênesis 1, 28. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quando é que o Espírito Santo nasceu? Sempre existiu. A eternidade faz parte da Trindade, Pai, Filho, Espírito Santo. Mas a imortalidade faz parte dos anjos, porque os anjos foram criados, mas eles não morrerão. De acordo com Lucas, no seu capítulo 20, do 34 ao 36, os anjos eles são imortais. Ou seja, eles não estão sujeitos à dissolução ou à putrefação. O que é isso? É o estado de decomposição que sofrem os corpos orgânicos depois da morte, depois de mortos, deteriorização. Lembra quando Jesus chegou no 4º dia para ressuscitar Lázaro? O que Marta falou? Não, tira a pedra não, já cheira mal. Já está com o corpo avançado em deteriorização, em putrefação, em dissolução. Porque tinha uma lenda na cultura judaica que se um morto fosse ressuscitar, ressuscitaria até 3 dias. Era possível um morto ressuscitar até 3 dias. Depois de 3 dias, um morto não mais ressuscitaria pelo processo de deteriorização. E Jesus ele chega justamente no 4º dia para quebrar a tradição e o paradigma judaico. E aí Jesus diz para Marta, Marta, se tu credes, tu verás a glória de Deus, Martinha. Tira a pedra. Lázaro, sai. E o Lázaro saiu. Mesmo em um estado de decomposição. Tendo em vista que os seus corpos são diferentes dos nossos. Os seus corpos são imateriais. Os corpos dos anjos não são materiais, não são orgânicos como o nosso. Nós temos uma matéria, que é o nosso corpo. Nós temos um espírito que vai a Deus. Nós temos uma alma, que é a sede do intelecto, da cognição. Quem é o ser humano? O ser humano ele é um espírito que possui uma alma e que mora dentro de um corpo. E esse corpo ele é mortal. Agora, o espírito não, vai a Deus. O espírito, ele é imortal, assim como os anjos. Outro aspecto da natureza dos anjos é que os anjos eles são numerosos, turma. Não é pouco anjo, não, tem muito anjo, milhares e milhares, milhões e milhões de anjos. Não cantava o padre Marcelo antigamente? Tem anjo voando em todo lugar, no meio do povo, em cima do altar, subindo e descendo em tudo que é direção. Essa canção é até uma canção evangélica, tá?
Os evangélicos que começaram a cantar nas igrejas. Depois o catolicismo carismático pegou. Mas está dizendo aí que existem vários anjos. Não é possível determinar a quantidade exata de anjos que foram criados por Deus. A Bíblia Sagrada nos mostra tão somente tratar-se de um número grandioso e suficiente. Algumas expressões são verificadas no texto sagrado quando se referem à quantidade de anjos. Quando nós falamos aqui de número grandioso e suficiente, significa que Deus ele não cria mais anjos. Significam que os anjos eles foram criados num único evento, uma quantidade X, e que não há reprodução e que não há novos anjos. Deus ele não faz assim, eu tenho anjos aqui que estão ficando velhos, eu vou aposentar esses anjos e eu vou criar novos anjos novinhos. Não existe isso. A quantidade de anjo é uma quantidade que foi criada suficiente. Nós temos algumas palavras sobre esse número de anjos. A primeira palavra que o texto bíblico nos traz é legião. Era o corpo da milícia antiga romana, composto de cavalaria e infantaria, multidão, corpo de um exército. Em Mateus 26, 53, a Bíblia fala: ou pensas tu que eu não poderia agora orar ao meu Pai, que ele me daria mais de 12 legiões de anjos? Jesus falou, se eu orasse, papai me ouviria e mandaria 12 legiões de anjo aqui. A legião romana era uma das unidades militares poderosas e organizadas lá na antiguidade, e aproximadamente uma legião de soldados era constituída de 5 a 6 mil soldados. Então esse número ele é emprestado do modus operandi do exército romano. E uma legião de anjo? Uma legião de anjo de 5 a 6 mil anjos. E uma legião de demônios? Uma legião de demônios de 5 a 6 mil demônios. É muito demônio para uma pessoa só. Coitada da pessoa que tem uma legião na vida dela. Precisa urgentemente de libertação. Vamos falar agora de outro termo, a gente entender o número de anjos. Míriade ou miriada. É um número aproximadamente de 10 mil. Ou uma quantidade indeterminada. E como é que vai contar também 10 mil anjos? Como é que vai contar também 10 mil demônios? É uma quantidade ali indeterminada. Deuteronômio 32, 2. Disse, pois, o Senhor veio de Sinai e lhe subiu de Seir e resplandeceu desde o monte Parã e veio com 10 milhares de santos. À sua direita havia para eles o fogo da lei. Quem são esses 10 milhares de santos? São os anjos que estavam ali guerreando com Deus. Mais um número aqui, multidão. É um grande número de pessoas. Lucas 2, 13 e 14. E no mesmo instante apareceu com um anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para todos os homens. Quem é essa multidão de exército celestial? Obviamente são os anjos. Os anjos são
um grande número. Milhares. Daniel capítulo 7, versículo 10. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares e milhares e milhares o serviam. Milhões e milhões estavam diante dele. E assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Quem eram esses milhares e milhares? Quem eram esses milhões e milhões? Quem era esse grande número indeterminado? Obviamente, é o exército de Deus. E a palavra exército também, ela traz essa conotação para nós de quantidade. Uma grande quantidade, uma multidão. Exército é uma reunião de grande número de tropas. Em 1 Reis 22, 19, fala assim: então disse ele, ouve, pois, a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado sobre o seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, a sua mão direita e a sua mão esquerda. Quem é esse grande exército que estava junto dele no céu? Os anjos, o exército de Deus. No livro de Jó, capítulo 25, versículo 3, porventura tem número os seus exércitos? E para quem não se levanta a sua luz? Então, o exército de Deus não tem número. São milhares, são milhões. É muita gente que compõe esse grupo do exército chamado angelical. Alguma dúvida até aqui, turma? Priscila, Jaqueline, Márcio, Etienne, Luciano, Leonardo chegou por aí, Jean tá por aí, Jane também. Mônica tá dizendo, não, nenhuma dúvida. Antônio Marcos está por aí. Se tiverem dúvidas, tem um ícone aqui embaixo, que é a mãozinha. Você levanta a mão que eu te dou a palavra. Daqui a pouco a gente vai chegar lá. Primeiro eu vou falar que os anjos eles são assexuados para a gente entrar nessa questão semântica. Mas na Bíblia, não só no livro no filme Constantine, do Nicolas Cage, a Bíblia também fala de anjos na profecia de Zacarias, mas não na forma masculina, na forma feminina. Nós temos esse registro em Zacarias. Mas vamos entrar primeiro na parte do assexuados e logo depois eu falo dessa questão semântica do Rafael, do Miguel, do Gabriel. Anjos são seres assexuados. São desprovidos de sexo, portanto não existe anjo masculino e anja feminino. Anjo é anjo. Não podem propagar a sua espécie, não podem se reproduzir. Ah, professor, mas a Bíblia fala que os filhos dos homens, as filhas dos homens, tiveram relacionamento com os filhos de Deus. E aí nasceram os gigantes, os filhos de Enaque. As mulheres emprestaram seu útero para os anjos colocarem a sua semente. Gente, isso é mitologia. Isso é questão de semideuses, isso não existe. Ué, então quem são as filhas dos homens? São os descendentes de Sete. E os filhos de Deus? São os descendentes de... os descendentes de Sete são os filhos de Deus e os descendentes de... Não é Enoque, Enos. Os descendentes de Enos, que são os filhos dos homens. Então essa questão dos filhos de Deus e das filhas dos homens é uma questão tribal, não é uma questão angelical. Por isso que a gente não pode confundir as coisas. Desde que foram criados, os anjos eles se mantêm
com o mesmo número. E isto está evidenciado em Lucas, no capítulo 20, do 34 ao 36. Os anjos, eles não se reproduzem. Os anjos, eles não se multiplicam. Os anjos, eles são assexuados. Olha Lucas. E respondendo Jesus, disse-lhes: os filhos deste mundo casam-se, se dão em casamento, mas os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro, na ressurreição dos mortos, nem hão de casar, nem ser-lhe-á dados em casamento, porque já não podem mais morrer, serão imortais, pois são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Etienne levantou a mão. Pode falar, Etienne, eu te ouço. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Senhor, a todos. Eu tenho duas dúvidas. É errado a gente orar para Deus enviar os seus anjos para guerrear contra os anjos do mal? Que eu já ouvi muitas orações assim, inclusive já orei assim também. Queria saber se é errado. E a segunda pergunta é, eu pelo menos já vi pessoas possuídas com espírito maligno. Já aconteceu algum caso, não sei se o senhor conhece, alguém conhece, não sei se isso é possível também, ter a possessão de espírito sem ser imundo? Eu fico com essa dúvida e ninguém nunca me sanou essa dúvida. Vou começar pela última. Todo espírito é imundo, todo espírito é maligno. Mas só existe uma possessão quando o espírito maligno está no corpo, na alma e no espírito. Se estiver só no corpo, não é possessão, é opressão. Se estiver só na alma, não é possessão, é opressão. Mas se dominar o corpo, a alma e o espírito, aí sim a pessoa estará possessa. Sobre a primeira pergunta, repete aí de novo a primeira pergunta para eu não perder o fio da meada. Peraí que eu esqueci. Peraí, deixa eu lembrar. Foi sobre orar, pedir para enviar o filho. Desculpa, eu fiquei tão focada na minha resposta que esqueci. A primeira pergunta foi pedir para Deus que envie os seus anjos para nos guardar, para nos proteger, para ministrar uma bênção. O errado não é a oração feita para Deus enviar os seus anjos guardiões. Até porque a Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. Então a função do anjo, ou uma das, é essa mesmo: nos guardar, nos proteger. O problema é para quem nós direcionamos essa oração. Se essa oração for direcionada ao anjo, anjo de Deus, vem aqui e me protege, tá errado. Mas se essa oração for destinada para o Senhor, Deus tem seus métodos. Ele vai nos guardar, ele vai nos proteger, ele vai enviar até um manto aí de invisibilidade para que o mal não lhe encontre. Como assim, professor? Eu conheço testemunhos de gente que estava dentro do ônibus, todo mundo foi assaltado, menos ela. Levaram o celular de todo mundo, menos o dela. E tinha gente no ônibus achando que ela estava junto com os bandidos. Ué, roubou de todo mundo, só não levou o seu? Você deve conhecer eles. Não. Porque Deus enviou um anjo ali e a pessoa se tornou invisível para a bandidagem. Então eu acredito que Deus ele tem os seus métodos. A Priscila está dizendo no Salmo 91, né? Falará ao anjo e dará ordem a seu respeito. Então nós falamos com Deus. Tá? A oração tem que ser direcionada para Deus. Voltando à questão dos assexuados, os anjos foram criados de uma única vez, eles foram criados de forma simultânea. Essa criação está descrita em Colossenses 1,16. Por esta razão, os anjos são imutáveis, eles não envelhecem, eles não aposentam, eles não enfraquecem, não podendo aumentar
nem diminuiu o seu número, eles não se reproduzem e Deus também não cria ao longo do tempo mais e mais anjos. Uma vez criados, os seres celestiais jamais morrem, porque são imortais, conforme afirmou o Senhor Jesus Cristo. Colossenses 1,16, que é a nossa referência, porque nele foram criadas todas as coisas que há no céu, que existem no céu e que existem na terra. Coisas visíveis e invisíveis, coisa palpável e impalpável. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Gente, eu também não acredito numa banalização angelical que a gente vai sair vendo anjo em todo dia, em todo lugar. A própria música diz, tem anjo voando em todo lugar, no meio do povo, em cima do altar, subindo e descendo em toda direção. Professor, o senhor já viu um anjo no culto? Até hoje, não. Nunca vi nenhum anjo no culto. Contei a experiência na última aula que eu tive, provavelmente com o anjo de Deus, mas foi uma experiência ímpar. Eu não acredito na banalização de todo dia, toda hora, sem parar, aparecer um anjo para mim. Nem um demônio. Mesmo sabendo que eles estão na atmosfera, tá? Mesmo sabendo que eles andam em lugares áridos. Mesmo sabendo que se fossem visíveis, se logo mais eu sair de casa ou amanhã para trabalhar, imagina lá um demônio lá de braço cruzado na porta lá. Eu ia voltar para casa de medo. Eu não ia encarar aquele bichão, não. Apesar de nós sabermos que os demônios existem, eles não são visíveis. Uma vez, uma professora que me dava aula na pós de Ciências da Religião, ela foi numa igreja dessas do reteté, do sapatinho de fogo, aí de repente o culto parou e a irmã falou que o mistério estava profundo, 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 e aí a igreja se cala para ouvir o mistério e a irmã diz assim, tem um anjo ali e eu tô vendo até a cor da cueca do anjo, é azul. Eu nem sabia que anjo vestia cueca. Vai ver que é da Calvin Klein. O mistério tá tão profundo que eu tô vendo a cor da cueca do anjo. Gente, cuidado com esse exagero, cuidado com essa banalização. Anjos são seres assexuados, embora seus nomes indiquem o gênero masculino, que é a questão da Priscila, Rafael, Miguel, Gabriel, verifica-se por intermédio da semântica, que é uma figura de linguagem, que eles não possuem gênero. A semântica é uma parte da linguística que estuda os significados das palavras e dos signos, das imagens. Ou seja, é a relação do signo, da imagem, da palavra, com aquilo que ele significa numa determinada língua. Então, o que é semântica? Se eu colocar aqui um desenho de uma maçã, todo mundo vai ler em português, maçã. Mas o americano não vai ler maçã, o americano vai ler apple. Porque maçã é o signo português. Apple é o símbolo americano. Se eu colocar aqui uma figura de um cachorro, para nós o signo é cachorro. Para o americano é dog. Eles não sabem o que é cachorro. Né? Lá é dog. Então o signo é justamente aquilo que a imagem representa. Só que cada língua tem a sua semântica.
A questão angelical masculina é uma questão de semântica. A própria palavra cobra ou serpente é homem ou mulher? A cobra. A cobra deve ser mulher, né? Termina com A. Então, se tem cobra, tem cobro. Não, não tem cobro. É uma questão semântica. Ou seja, a relação dos signos com aquilo que ele significa numa determinada língua. É o estudo do significado em todos os sentidos do termo, e tal discussão ocorre pelo fato da Bíblia mencionar aparições de anjos, em alguns casos na forma humana, em alguns casos na forma masculina. Por isso, muito se vincula esses seres celestes a anjos como homens e associam suas características com semelhantes às humanas. Mas não quer dizer que o anjo é do sexo masculino. Eu acredito também que em determinadas funções o anjo pode vir em forma de mulher. Por que não? De maneira muito específica, tá? Precisa de uma intervenção divina em um lugar onde só entra mulheres. Aí o anjo vai aparecer de forma masculina? Não. Ele vai surgir de forma feminina. Pode sim. Eu acredito nisso. Agora, a questão do anjo é uma questão semântica. Lembrando também que a Bíblia é um livro de uma cultura chamada judaica patriarcal, machista. Se é uma cultura patriarcal machista, é o que eles respiravam na época, era a cultura da época, não faz sentido, por exemplo, eu colocar a carta aos Hebreus como se fosse de autoria de Priscila ou de Áquila, que era um casal, né? É muito mais fácil eu falar que Hebreus foi escrito pelo apóstolo Paulo, mesmo o estilo literário sendo diferente, ou então é um autor desconhecido, porque Priscila não foi. Priscila não tem capacidade para escrever Hebreus, não. Justamente por causa de um ranço machista de uma comunidade judaica que mulher não tinha valor nenhum. Então pode, talvez, na escrita, no entendimento dos anjos, também ter contribuído um pouco nessa semântica. Tá bom? Eu acho que eu respondi aí a questão da nossa Priscila. Não é do Áquila, não. É a nossa aqui da Fastef. Temos aqui os anjos como seres sábios. É mais uma natureza dos anjos. Sabedoria é a capacidade de acúmulo de conhecimento. Quanto mais você busca, mais sábio você será. Hoje eu estava vendo uma palestra do Dr. Augusto Cury. Eu gosto muito do Augusto Cury. Ele já escreveu mais de 80 livros. E na palestra ele disse para nós, qual é a diferença minha, que escrevi 80 livros, para você que talvez não escreveu nenhum? Aí as pessoas não souberam responder, ele disse nenhuma. Tudo é conhecimento, tudo é capacidade, tudo é treinamento e todos vocês têm a mesma capacidade. Ele disse, sabe quantas redações eu tenho que fazer para sair um livro? 10 redações. Então ele escreve 10 vezes e fica compilando, fica corrigindo até sair um livro. De 10 livros sai um. E ele disse, com o tempo a gente fica mais treinado, a gente fica mais apto. Mas não é um trabalho especial somente para quem tem uma sabedoria fora do comum, não. Todo mundo tem capacidade e acúmulo de conhecimentos. Os anjos, eles possuem uma sabedoria, eles possuem mais sabedoria do que os sábios humanos. Porém, eles não são oniscientes.
O que é a onisciência? É um atributo divino que permite conhecer todas as coisas. Os anjos, eles conhecem todas as coisas? Não. Eles não são oniscientes. Mas eles têm uma sabedoria, que é uma sabedoria celeste, da qual nós não temos ainda. Lá na eternidade nós teremos, seremos como os anjos, mas ainda não temos toda essa bagagem. O nosso HD ainda é um HD pequenininho, é um SSD pequenininho. E olha que cabe muita coisa aqui, hein? Imagina quando formos iguais aos anjos. Aí eu não vou fazer 3 pós-graduações igual eu estou fazendo agora, não. Aí eu vou fazer logo 10, que aí eu vou ter mais sabedoria, vou ser mais cabeção, não é? Emery Brankoff, em Teologia Elementar, afirma que, sem dúvida, os anjos foram criados espíritos inteligentes, cujo conhecimento teve início em sua origem e continua a se ampliar até os nossos dias. Então, a capacidade desses seres é uma capacidade que ela vai sendo agregada ao longo do percurso. Os anjos, eles são sábios e a cada dia essa capacidade pode até ser ampliada. Essa capacidade ela pode ser até aumentada dependendo do desafio, dependendo da missão. As oportunidades de observação que os anjos têm e as muitas experiências que, nesse sentido, conforme podemos supor, devem ter tido, juntamente com as revelações diretas da parte de Deus, devem ter se adicionado grandemente ao acúmulo da sua inteligência original. Porque em cada missão, uma bagagem, cada missão, um desafio, cada missão, um aprendizado. Então, os anjos, eles aprendem assim como nós também podemos aprender. Conhecem também o plano de Deus para o mundo, que é a salvação, conforme Apocalipse capítulo 17 e capítulo 18, algumas vezes sabem os motivos, Deus falou para eles. Sabem os propósitos, Deus revelou para eles. Das pessoas, sem que isso lhes seja contado. Ah, mas é onisciência? Não. Deus provavelmente fez um briefing. Mateus 28:5. Mas o anjo respondendo disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscai a Jesus que foi crucificado. A Bíblia Sagrada informa que 2 situações não são de conhecimento e de entendimento dos anjos. Então, quando o anjo foi lá no túmulo de Jesus, ele achou que as mulheres iam ficar com medo, apavorada, porque nunca viram um anjo na vida, e ele disse: não tenha medo, porque eu vim da parte de Jesus e o Cristo foi ressuscitado. Ele já não está mais aqui entre nós. Antes mesmo das aparições daqueles 40 dias desse corpo glorificado. Agora, tem 2 situações aqui que os anjos, eles não sabem. Por isso não são oniscientes. A primeira situação é que eles não sabem nem o dia, nem a hora da segunda vinda de Cristo, quando Cristo vier buscar a sua igreja, conforme Mateus 24:36. Porém, naquele dia, naquela hora, ninguém sabe, nem os anjos, nem os céus, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Então, os anjos não sabem quando Jesus vai voltar. Teve um profeta de uma grande religião aí que diz que teve uma visitação de um anjo e o anjo falou para ele o dia e a data que Jesus ia voltar. Fazem aí umas 3, 4 décadas. Jesus não voltou. Esse anjo estava desinformado. Ele é um profeta de uma grande religião.
ele cravou a data que Jesus ia voltar. É o senhor Guilherme Miller, dos Adventistas do Sétimo Dia. E depois quem embarcou foi a Ellen White. E Jesus não voltou. Mas eles falaram que foram visitados por anjos. E a segunda situação que os anjos não sabem é que eles não compreendem plenamente o sofrimento de Cristo e a nossa salvação, conforme 1 de Pedro 1,12. 1 de Pedro 1,12 vai dizer: as quais foi revelado que não para si mesmos, mas para nós, que ministravam essas coisas e que agora vos foram anunciadas por aqueles que o Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram, o evangelho para as quais coisas e anjos desejam bem atentar. Então, os anjos, eles também não têm essa prerrogativa nem de pregar o evangelho, nem de entender o sofrimento de Cristo. Nós imaginamos o sofrimento de Cristo, mas nós não sabemos. Aquele filme do Mel Gibson, que ele dirigiu, A Paixão de Cristo, é o que mais se aproxima da crucificação, mas não é real, não é fiel. Tem ali uma licença poética e Jesus sofreu muito mais do que aquilo. E para nós terminarmos, nós temos a última natureza dos anjos desta aula número 2, que é o poder. Os anjos, eles são poderosos. No Salmo 103:20, informa que os anjos, eles são magníficos em poder. Bendizei ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, as ordens de Deus, obedecendo à voz da sua palavra. Neste salmo, os anjos são descritos como magníficos em poder ou como valiosos ou valorosos em poder. Eles obedecem, eles executam as ordens divinas. Eles têm um poder ilimitado? Não. Só quem tem todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os anjos não têm poder ilimitado. Os demônios também não têm poder ilimitado, os anjos caídos. O poder que Deus ele dá, que Deus permite. Deus ele permite os anjos serem poderosos, mas eles não têm todo o poder, não é um poder ilimitado.